Bom, honestamente, não sei se eu estou a gostar muito desta estrutura. Pois, esta parte também. Mas a estrutura retórica. Sabem porquê? Porque parece que com esta primeira conclusão voltamos ao início. Tudo é vaidade. Então, para onde chegamos, afinal? É um pouco frustrante. Acho que é demais terminar assim. Assim que pensamos que já conseguimos ver a luz no fim do túnel, percebemos que a luz que vimos é um comboio que se aproxima para nos atropelar. Mais uma vez, nós queremos dizer, ok, chega! Você já diz 37 vezes, tudo é hevel, tudo é vaidade, tudo é futilidade. Estou farto de ouvir. Não há mais? Mas, meus irmãos, a vida é assim, exatamente assim. Nós já aprendemos neste estudo que no meio do livro há um tipo de ponto de viragem e as coisas começam a ser um pouco mais positivas. Nós começamos a ver o brilho da luz do dia. Mas nós temos de saber uma coisa, irmãos, até aquele dia quando chegarmos ao céu, quando estarmos presentes, na presença de Jesus Cristo, nesta vida, nós ainda temos de ver com esta tensão. Mas o autor tem mais para dizer, como já lemos hoje. E agora eu acho que estamos prontos para ouvir as suas palavras finais, porque a conclusão final faz mais sentido quando temos a perspectiva que o autor já explicou nas outras partes do livro. E nesses últimos versículos vemos os conselhos finais em vista da futilidade de todos os esforços humanos. Já vimos que nesta vida debaixo do sol não há nada, absolutamente nada, que nos possa satisfazer plenamente. Todos os esforços humanos, toda a sabedoria humana tem as suas limitações. A vida está cheia de enigmas. Há muita coisa que nós não podemos explicar. E há frustrações e muitas vezes não faz sentido e a vida não parece justa. A conclusão nos versículos 9 a 14 pode ser dividida em duas partes. Nós temos uma parte descritiva e também uma parte prescritiva. Com a palavra prescritiva, eu quero dizer que o autor vai dar-nos conselhos, exortações, como nós devemos viver as nossas vidas à luz de tudo o que já foi dito. Então, na primeira parte, o autor apresenta as suas credenciais como autor. E ele faz assim para enfatizar porque devemos realmente prestar atenção às suas palavras. Na segunda parte, ele deixa-nos com alguns conselhos básicos, explicando como devemos viver neste mundo cheio de enigmas. Começamos então com as credenciais do autor, porque é importante valorizarmos as palavras do autor para que possamos estar mais motivados a seguir os seus conselhos. E na primeira parte, nós vemos 3 coisas acerca do autor. Nós vemos as qualificações pessoais do autor,
o propósito das palavras dos sábios e ele identifica-se com aquele grupo. Ele faz parte do grupo dos sábios em Israel. E a autoridade divina das suas palavras. Portanto, a primeira coisa que podemos observar no versículo 9, que tem a ver com as suas qualificações pessoais, é o seu cuidado ao escrever o livro. Nós temos um autor aqui que dedicou-se ao estudo, à análise da vida. Então, como já explicamos, ele identifica-se como um dos sábios em Israel, que tem alguma coisa para oferecer ao povo, para os ajudar a viver as suas vidas, à luz de todas as dificuldades nesta vida. E como nós já vimos, o livro de Eclesiastes faz parte da literatura de sabedoria nas nossas Bíblias. E como um dos sábios, ele abordou o tema do livro habilmente. A sua habilidade é enfatizada aqui usando 3 verbos no versículo 9. Atentando, esquadrinhando, e depois ele compôs muitos provérbios. Ou seja, ele estudou bem o assunto com profundidade e diligência e depois de fazer uma análise cuidadosa dos fatos, ele compôs a sua obra arranjando tudo para comunicar o seu tema da melhor forma. Às vezes o próprio autor inventou provérbios, outras vezes ele usou provérbios que já existiam, mas ele fez tudo com grande empenho para que a sua obra fosse útil para o povo de Deus. Mas depois, no versículo 10, nós vemos que o autor não só se preocupava com o conteúdo, mas também com a forma de comunicação. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Nós sabemos que uma pessoa pode se comunicar com palavras agradáveis, mas ao mesmo tempo não está a falar a verdade. Está a enganar as pessoas. Mas também é bem possível falar a verdade, mas de uma forma que impede a comunicação. Mas o autor tentou manter um equilíbrio em tudo isto. E se calhar eu comecei a rir-me, porque com a palavra agradável, se calhar nós não iríamos dizer que o livro de Eclesiastes tem palavras agradáveis. Não sei qual é a vossa opinião depois de ouvir as pregações e talvez ler o livro de Eclesiastes. Eu acho pessoalmente que tem muita coisa desagradável. Mas palavras agradáveis não são simplesmente palavras que nos fazem sentir felizes e confortáveis. É o que nós queremos, mas nós precisamos mais do que isso. Palavras agradáveis são palavras bem escolhidas para se comunicar bem e de forma memorável. Por exemplo, o livro é muito interessante que o livro de Eclesiastes tem diversos ditados que as pessoas citam, mesmo hoje em dia, sem saber que estão a citar a Bíblia. Tem muita coisa memorável. Assim,
os seus ensinos ficam na nossa memória. As suas palavras também nos fazem pensar. Nós não podemos ficar confortáveis. O autor quer que nós pensamos bem sobre a vida e as realidades desta vida. Neste livro, nós não temos uma resposta simplista. Temos uma resposta bem pensada. No versículo 11, o autor nos lembra acerca do propósito da literatura da sabedoria do Velho Testamento, porque ele faz parte daquele grupo. Então ele escreve dizendo: as palavras dos sábios são como aguilhões, assim, não é? Para picar o punho. E como pregos bem fixados, as sentenças coligidas. E as duas imagens aqui falam do efeito duplo das palavras dos sábios, porque as palavras servem para estimular a ação, fazer alguma diferença nas nossas vidas, mas também servem para dar estabilidade à pessoa que as obedece. E assim vale muito a pena ouvir bem as palavras dos sábios, meditar nelas e seguir os seus conselhos. Às vezes são palavras que nos incomodam, mas que têm um efeito positivo nas nossas vidas. Mas há uma outra motivação aqui, irmãos, porque o versículo 11 termina falando, eu acho, falando do autor divino, quando diz que essas palavras foram dadas pelo único pastor. É muito interessante, não é? Ele não é somente, como o capítulo começou, ele é o nosso Criador. E assim nós podemos respeitar o nosso Deus. Mas ele é também o nosso pastor. Ele nos cuida. Ele preocupa-se conosco. Essa sabedoria vem de Deus e assim nós temos, como tipicamente nós falamos na nossa doutrina das Escrituras, nós temos esta combinação interessante entre o autor divino, que é o autor principal, e os autores humanos. Mas não é uma coisa ou outra coisa. As duas partes estavam envolvidas, ou seja, temos aqui as palavras de Deus, o nosso bom pastor, mas ao mesmo tempo são palavras que vieram até nós através de um instrumento. Uma pessoa que estudou, analisou a vida e começou a compor este livro que é ao mesmo tempo complexo e maravilhoso. E isto nos ajuda especialmente a perceber que quando agora nós passamos para a parte prescritiva, nós sabemos que nós não estamos a ouvir simplesmente as palavras de um sábio qualquer. Estamos a ouvir as palavras de Deus por intermédio de um sábio. Assim, passamos para a parte prescritiva, nos versículos 12 a 14, e temos aqui os conselhos finais do autor acerca do nosso dever à luz de tudo o que foi dito ao longo do livro. E o versículo 12 começa assim: Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros.
Se isto for a verdade nos dias do autor, o que é que nós vamos dizer hoje em dia? Nós podemos ir à loja Bertrand e nós vemos todo o tipo de livro. Acho que o autor quer dizer o seguinte ao seu filho: as palavras dos sábios foram dadas pelo único pastor, Deus, o nosso Criador. Precisamos de prestar atenção a elas. Além dessas palavras, precisamos de ter muito cuidado. Mas atenção, eu não acho que o autor esteja a dizer que não se pode encontrar a sabedoria fora da Bíblia. Eu acho que isto não é uma boa interpretação da passagem. Porque o próprio autor encontrou e analisou a sabedoria popular dos seus dias. E o apóstolo Paulo fazia a mesma coisa. Mas o cristão deve dar prioridade máxima à sabedoria divina e analisar tudo à luz dessa revelação. Isto significa que o cristão precisa avaliar tudo o que lê e tudo o que vê. Temos de ter as nossas mentes envolvidas, não é? Mas também é verdade que nós, ao analisarmos a vida, nós precisamos de aceitar os nossos limites. E isto já foi dito. A segunda parte do versículo diz: e o muito estudar é enfado da carne. Alguns alunos tentam usar esse versículo para me convencer a não dar tantos trabalhos. Vale a pena tentar, mas... Olha, o cristão precisa viver a sua vida por fé, aceitando o fato de que existem enigmas na vida, ou como o Matt diz, irregularidades. Nós sabemos como as coisas deveriam ser, mas nem sempre são assim. Mas, mais uma vez, precisamos de aplicar bem as palavras do autor nesse versículo, porque, mais uma vez, não acho que o autor esteja a dizer que o cristão não deve estudar. Como um professor no passado costumava dizer, o Matt Vanderheim, que ensinava aqui durante muitos anos hermenêutica e exegese, isto é uma aplicação impossível desta passagem. Não é isso que o autor quer comunicar. A Bíblia não encoraja preguiça intelectual. O próprio autor estudou bem o assunto, já vimos isso. Ele dedicou-se ao estudo do assunto. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de compreender que existem limitações na nossa existência debaixo do sol. Existem mistérios nesta vida. Nem tudo pode ser explicado completamente. E, por vezes, precisamos de viver sem ter todas as respostas para as nossas dúvidas. Precisamos de aceitar as nossas limitações e seguir simplesmente estes conselhos finais que agora lemos no versículo 3. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus. Tema para que não temas. Como temos vindo a explicar, o temor do Senhor é obviamente chave no livro de Eclesiastes. E depois de analisar o livro, eu sei que o Luís mostrou aqui uma definição
Temos também mostrado uma definição um pouco diferente, que também faz parte dos nossos guias. E é uma definição que o professor Quintani mostrou na primeira pregação e também o irmão Fabiano. E vamos ler em conjunto esta definição mais uma vez sobre o temor do Senhor. Temer a Deus, todos juntos, temer a Deus é reconhecer o lugar único de Deus, servindo-lhe com alegria, influenciando a sociedade dentro de casa, aproveitando com satisfação e responsabilidade a dádiva da vida. Bom, é uma coisa que nós queremos deixar convosco, mas é interessante que nós precisamos de ligar as duas partes. Temer a Deus inclui obediência, ou seja, serviço. E está baseado numa relação de amor com o nosso Criador. Porque nós sabemos que as nossas vidas estão nas boas mãos de Deus e que Ele é um Deus fiel e justo. E essa perspectiva deve resultar numa vida de obediência alegre. E por causa disso, o versículo diz também que nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É uma obediência alegre. Um espírito disposto a obedecer. Não é uma obediência legalista, somente cumprindo as nossas obrigações, mas é uma obediência que demonstra o quanto que amamos a Deus. Eu acho que a ordem das exortações, das palavras é importante, porque vocês estão a notar, é temer em primeiro lugar e depois guardar. Temer, guardar. Porque a nossa conduta deriva da nossa adoração. Isto tem que ser em primeiro lugar. O nosso conhecimento de Deus leva à obediência. E como diz o autor aqui, basicamente, é tudo. Podemos complicar a vida. Temos de aceitar os nossos limites, mas isto é o dever de todo homem. Mas eu sei que foi simplesmente um engano na leitura da passagem, mas eu achei interessante porque realmente eu acho que eu preferia também terminar com o versículo 13. Porque isto é uma nota positiva, mais alegre, não é? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas o livro termina numa nota de julgamento. Quase estraga todo o livro, não é? Mas faz-nos pensar. Eu penso assim também sobre, desculpem, Salmo 139. Um salmo tão bonito, mas a maneira como termina. Vocês podem ler em casa. E nós lemos aqui que há juízo. E esta realidade nós precisamos de compreender, todos nós vamos prestar contas. Há juízo divino, há um juiz e Deus há de trazer, como o texto diz, a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Agora, honestamente, o autor do livro não compreendia muito bem todos os pormenores sobre o julgamento de Deus, o juízo divino. Ele sabia que há, mas quando lemos o livro de Eclesiastes, nós sabemos que o próprio autor ficou perplexo.
Por quê? Porque nesta vida acontece que às vezes os injustos, bom, tudo parece indicar que não são julgados. Nem sempre. Enquanto que os justos muitas vezes sofrem. Mas nós temos alguma ajuda no Novo Testamento e agora vamos trazer, porque eu acho que não podemos completar o nosso estudo deste livro maravilhoso sem trazer alguma luz do Novo Testamento. Mas vocês vão ver uma coisa, mesmo trazendo alguma luz do Novo Testamento, ainda vamos ficar com alguma tensão. E vou mostrar o porquê. O Novo Testamento, por exemplo, diz em Romanos: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos. Nós vamos prestar contas. E no mesmo capítulo, Paulo afirma assim: pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Há um autor americano e ele escreveu algumas palavras muito sábias quando ele estava a pensar sobre as alternativas. É interessante pensar nisso. Ele fala assim: se não há Deus, vamos seguir a linha de pensamento deste autor. Se não há Deus, então não há juiz. Cada pessoa pode fazer o que quiser. Se não há juiz, então não haverá julgamento final. Se não há julgamento final, não há sentido para a vida. Nada importa. Muitas pessoas estão a viver assim. É uma vida triste. E assim, se calhar, devemos seguir aquele ditado que o apóstolo Paulo citou em 1 Coríntios 15: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Amém? Deve ser o meu versículo de vida, não é? Versículo-chave. Mas, por outro lado, irmãos, numa nota mais séria, já que Deus existe, e é o que nós acreditamos com todo o nosso coração, depois de avaliar toda a evidência, diante de quem vamos prestar contas, tudo importa. O que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Todas as coisas têm um significado eterno. Irmãos, já falamos na nossa conferência, tema para que não temas. E temos uma lista de coisas que nós não devemos temer, por causa de tudo aquilo que nós temos. E agora estamos a ver tudo aquilo que temos em Jesus Cristo. Mas eu acho que uma coisa que ainda não falamos é que nós, como cristãos, não precisamos de temer o julgamento. Nós podemos comparecer diante do tribunal com toda a confiança. E o apóstolo Paulo diz que, de fato, nós temos uma grande esperança, que é a ressurreição. Mas eu quero, irmãos, que vocês pensem bem. Nas nossas pregações hoje em dia, não falamos necessariamente muito acerca de ressurreição. É como se fosse uma coisa negociável. Pode-se incluir ou não. Não faz grande diferença. Mas o apóstolo Paulo, quando ele analisou as possibilidades e ele começou a contemplar
Ok, e se não há ressurreição, quais são as consequências? Ok, vamos ver. E se, 1 aos Coríntios 15, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Porque, como o outro versículo nos mostra, porque ainda permaneceis nos vossos pecados. E depois Paulo afirma, e ouçam bem, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, com todas as irregularidades e frustrações e problemas e enigmas e tudo isto, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição faz uma diferença? Se esta vida é tudo, por que é que nós estamos a viver como nós estamos a viver? Não vale a pena. Sim, podemos dizer, eu sei qual é o outro lado da moeda. Podemos dizer, mas realmente tenho uma vida mais feliz. Mas se não há consequências eternas, eu acho que ficamos com muitas dúvidas. Mas Paulo também diz, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e por causa disso, como o irmão Quintana já diz, podemos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E também sabemos que um dia Deus vai restaurar toda a sua criação e já não haverá futilidade, porque neste momento ainda estamos a viver entre as duas épocas. E foi por causa disso que eu expliquei que mesmo à luz de tudo aquilo que Cristo fez e tudo aquilo que temos em Cristo, mesmo assim, nós ainda temos a viver as nossas vidas neste mundo caído. E então Paulo diz que a criação está sujeita à vaidade. É exatamente a mesma palavra. A tradução da Bíblia em hebraico, que foi feito para a língua grega, usou a mesma palavra em Eclesiastes que Paulo está a usar aqui. A criação está sujeita à vaidade, mas ao mesmo tempo existe esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas olha, como é que nós vivemos agora? Porque Paulo ainda não terminou. Ele diz, no outro versículo, no mesmo capítulo, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não é isso a nossa realidade? Somos alegres, mas ao mesmo tempo gememos no nosso íntimo. Porque nós sabemos quais são as promessas, qual é a nossa esperança. Temos as primícias do Espírito Santo e ansiamos por aquele dia. Mas, ao mesmo tempo, quando acordo amanhã de manhã, eu sei que ainda estou a viver num mundo caído com este corpo
que está a envelhecer. Portanto, irmãos, nós ainda vivemos com uma tensão até chegarmos lá e precisamos de seguir em frente pela fé. Precisamos de andar no temor de Deus para que não temamos nada nesta vida, incluindo o julgamento. Sabemos que um dia, quando estamos diante de Deus, podemos estar ali com toda a confiança. Não pelas coisas que eu fiz, as boas coisas, mas só pela graça de Deus, pela obra de Cristo em meu lugar. De igual forma, precisamos andar em obediência, sabendo que a vida de fato tem muito significado, muito sentido, à luz da realidade da promessa da ressurreição. Oh, irmãos, eu quero deixar-vos com uma coisa, em mais uma citação, porque nós podemos, como foi representado aqui ontem à noite muito bem, todos nós podemos ter os nossos projetos. Não sei o que são para ti, mas podemos ter os nossos projetos. Ganhar mais dinheiro, ter mais amigos, ter um corpo ainda mais jovem. O que vos parece? Eu vou agora ao ginásio. Estou a tentar travar o processo. Pode ser um projeto de ser mais famoso, não sei o que é. Mas eu sei uma coisa, irmãos. Como diz muito bem C.T. Studd, apenas uma vida logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Que Deus nos ajude a viver assim, com eternidade em vista, sabendo que esta vida não é tudo. Há coisas que não podemos explicar, há dificuldades, sim, mas que Deus nos ajude a continuar em fé, confiando nele, sabendo que o nosso trabalho não é em vão.